Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado por estarmos juntos novamente neste dia, nesta terça-feira, para estudarmos mais um pouquinho sobre as questões que estão relacionadas à Associação da Prosperidade. Hoje vamos falar sobre um tema bastante propício, algo que muitas vezes temos algumas questões em relação a este tema propriamente dito, mesmo porque às vezes confundimos o que seria isto, né, dentro dos ensinamentos da Seichonoye, ou de que forma isso é colocado dentro dos ensinamentos da Seichonoye, ou mesmo que representa isso para a nossa vida. Nosso tema hoje, proposto para este estudo, para esta conversa, nesses minutos que nós temos disponível para estar junto com vocês, né, ou vocês estar junto conosco, né, nesse momento sagrado nosso aqui, dentro da Seichonoye, está da seguinte forma: a manifestação da verdadeira riqueza deve eliminar sofrimento e proporcionar alegria ao próximo. Então veja, nossa proposição é que nós, primeiro, desenvolvemos algo de compreensão sobre o que vem a ser a verdadeira riqueza.
e qual é a sua finalidade ou a sua função, né? Porque muitas vezes nós ficamos presos na questão da riqueza material e não sabemos nem às vezes utilizar, né, ou de que forma utilizar esta riqueza material para proporcionar alegria até para nós mesmos, para os nossos familiares. E a riqueza verdadeira, ela tem uma finalidade, que é proporcionar alegria às pessoas e tirar o sofrimento das pessoas. Então, obviamente que nós vamos falar aqui sobre a riqueza do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do ensinamento da Seichonoye, porém, também vamos colocar aqui de que forma ela se manifesta e qual é a sua finalidade na sua manifestação, né? Claro, todos nós sabemos aqui que vivemos num mundo material, precisamos das questões materiais para a nossa existência, né, para as nossas vivências, né, para nós vivermos, e não existe nada de errado nisso, né? E às vezes as pessoas ficam com receio de falar sobre as questões materiais, sobre recursos materiais, sobre recursos financeiros. Não existe nada de errado nessas questões. A Seichonoye, ela não é contra nada disso, muito pelo contrário, o mestre sempre foi muito claro sobre essas questões. Como filho de Deus que somos, perfeitos que somos, já temos tudo em abundância, devemos expressar essa vida de Deus, devemos expressar essa riqueza infinita na forma, mas precisa ter uma finalidade, precisa ter aí a finalidade de eliminar o sofrimento das pessoas, né, e proporcionar alegria. E obviamente que isso que nós manifestamos como riqueza verdadeira na forma, ela também tem a finalidade de trazer conforto, bem-estar a todos nós. E por isso não existe nada de errado em você desejar enriquecer através de meios lícitos ou de forma correta. Então a Seichonoye não é contra isso. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão da finalidade da manifestação da verdadeira riqueza, né? Vamos lá, continuando aqui, ele nos diz aqui, para nós, né, nós vamos utilizar este livro, A Verdade, volume 9, que é um livro que eu indico para as pessoas que têm negócio, ou para as pessoas que querem alçar postos acima na sua carreira, serem promovidos, né, atingir cargos superiores na sua profissão, tá? Assim como você que tem comércio, A Verdade, volume 9. Procure aí na livraria virtual da Seichonoye, procure na sua regional, procure aí dentro das associações locais e leia este livro, porque ele vai te dar bastante subsídios espirituais para que você atinja sucesso no seu empreendimento e realmente manifeste riqueza dentro, né, das suas questões profissionais ou das suas questões empresariais ou comerciais. E aí o primeiro ponto que ele nos fala aqui na página 167, que é o capítulo 7 que nós vamos estar falando hoje, que é o capítulo que fala sobre a lei áurea da prosperidade. O primeiro ponto que ele nos fala aqui é sobre a questão da atitude mental. Então aí na tela de vocês podem observar que ele diz assim: em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar é a atitude mental correta, ou seja, é colocar em primeiro lugar aquilo que é de primeira importância. Isso parece até algo meio lógico, né? Mas muitas vezes ela não se traduz dessa forma. Colocar em primeiro lugar o que é de primeira importância. Isso porque nós nos perdemos muito em realizarmos aquilo que é de primeira importância, né? Ou colocarmos aquilo que é de primeira importância em primeiro lugar. Se olharmos na nossa vida cotidiana, nós observamos isso. Nós muitas vezes estamos só apagando incêndio e esquecemos de fazer aquilo que é importante. E aquilo que nós deixamos de fazer que é importante, com o passar do tempo, ele vai se tornando urgente. E aquilo que vai se tornando urgente, ele acaba você fazendo para apagar os incêndios. Então, se nós colocarmos sempre aquilo que é em primeiro lugar, aquilo que é importante, lidar com as outras coisas na sequência, naturalmente, a nossa atitude mental estará mais alinhada e será a forma correta para nós podermos manifestar essa questão da verdadeira riqueza. E aí ele diz aqui, ó, para obter a riqueza, precisamos, antes de tudo, tornar correta a nossa atitude mental.
Você pensa que riqueza é uma coisa pura ou impura, né? Ou pensa que é um lucro proveniente de exploração dos pobres, da sua maneira de pensar, é que dependerá a obtenção ou rejeição da riqueza. Então veja, nesse contexto do que ele está nos colocando aqui, o que é colocar em primeiro lugar, o que é de primeira importância? É a compreensão do que vem a ser a verdadeira riqueza. Então, se eu colocar na questão da atitude mental, de que a riqueza ela é algo impuro, que ela é algo que vem através de meios ilícitos, que é algo que prejudica as pessoas, que é algo que não traz benefício às pessoas, se eu colocar isso na minha mente, obviamente que eu não vou manifestar a riqueza, eu vou estar rejeitando a riqueza. Então, a proposta deste estudo é nós compreendermos o que vem a ser realmente a verdadeira riqueza. E é isso que nós precisamos colocar em primeiro lugar na nossa mente e na nossa atitude mental, para que nós possamos, então, manifestar essa riqueza através dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos empreendimentos de forma geral. E aí ele vai continuando aqui, ó. O seu consciente, e vai explicar, né, sobre isso, o seu consciente deseja enriquecer e o seu subconsciente rejeita a riqueza por considerá-la algo indigno a você, como exploração, como algo que prejudica, como algo ilícito. Então veja, a força do subconsciente ela é maior do que a força do consciente. Então imaginem duas forças, uma contra a outra. Essa força deseja realmente enriquecer, mas essa força que é 90% superior a esta primeira, deseja não enriquecer porque acha que é algo impuro, sujo, prejudicial e etc. e tal. Num cabo de guerra, quem é que vence? Obviamente que é essa. Obviamente que é essa. Então, primeiro que eu preciso mudar é a minha forma de conceituar o que vem a ser a riqueza. E é nisso que a Seichonoye nos auxilia de forma maestral. Ou seja, o mestre ele é muito claro nisso. O mestre é muito profundo, ele é muito perfeito nesta orientação sobre a riqueza, a verdadeira riqueza. Então, sugiro a vocês, né, que se aprofundarem nos estudos sobre as questões de riqueza, sobre as questões de prosperidade, sobre as questões de provisão infinita. Esta nossa compreensão do que vem a ser faz com que nós passamos a buscar, né, de forma correta a sua manifestação. Isso faz com que nós criamos uma situação totalmente propícia para a manifestação da riqueza verdadeira em nossa vida, em nossos empreendimentos, em nossa carreira. Então vamos continuar aqui, para ele nos entender, para ele nos falar sobre esta questão da verdadeira riqueza. E ele vai aqui continuando na página 168 e diz o seguinte: a riqueza, ela não é a elevação da margem de lucro obtidas através da política de comprar barato e vender caro. A riqueza, ela é um termo genérico das coisas que possuem a qualidade essencial de tornar feliz o homem. Riqueza não é lucratividade, riqueza não é bens materiais, riqueza não é situação financeira, riqueza não é isso, do ponto de vista espiritual. A verdadeira riqueza é o que ele fala aqui, ó, é o termo genérico de coisas que possuem a qualidade essencial de tornar feliz o próximo, ou o homem. Então, quando nós conseguimos observar por esta ótica, nós observamos que mesmo se no momento nós não temos recursos, se no momento nós não temos uma condição material satisfatória, mas se na minha mente eu consigo reconhecer que aquilo que está ao meu redor, que aquilo que está me beneficiando, é para me proporcionar felicidade, é para me proporcionar alegria, eu sou uma pessoa rica, que estou manifestando a riqueza espiritual.
E aí, quando eu começo a enxergar por esta ótica, eu começo a abrir ou ampliar a minha mente, o meu recipiente mental, que faz com que eu comece a reconhecer todas as dádivas que estão emanentes neste universo, e que essas dádivas que estão emanentes no universo, que são para me beneficiar ou beneficiar a toda a humanidade, ao homem, etc. e tal, são as riquezas espirituais que está a meu dispor, para que eu possa usufruir a quantidade que for para o meu benefício, para o benefício do próximo, em grande quantidade, para trazer felicidade às pessoas. Então, não limite a riqueza espiritual ou a verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza com questões materiais. Ressalto, as questões materiais são importantes? Sim. Situação financeira é importante? Sim. Situação de corpo saudável, de saúde é importante? Sim. Morar bem é importante? Sim. Ter uma vida satisfatória é importante? Sim. Todos nós temos esse desejo, temos esse direito, todos nós merecemos isso. Porém, como filho de Deus que somos, né, todos nós merecemos isso. Porém, a manifestação da riqueza, ela não é uma questão de merecimento. A manifestação da riqueza, por sermos filhos de Deus, todos nós merecemos isso e já temos isso em potencialidade de manifestação. Mas a manifestação da verdadeira riqueza é uma questão de aceitação, de aceitar que você já foi suprido de tudo que lhe é necessário em abundância. E aí, né, às vezes a gente fica pensando, mas será mesmo que é isso? Será que é verdade mesmo? Será que eu já fui suprido de tudo isso? Por que ainda não aconteceu na minha vida? Justamente porque eu ainda não aceitei. Quando eu aceitar que já estou provido de tudo aquilo que me é necessário, naturalmente se manifesta aquilo que eu preciso naquele momento, naquela situação, naquela empresa, naquele empreendimento, naquela carreira, naquela família e etc. e tal, que se traduz, obviamente, em questões materiais de riqueza. Então, ressalto, tá? E isso está no livro A Verdade da Vida, do volume 1 ao 40, tá? Riqueza não é uma questão de merecimento, riqueza é uma questão de aceitação. Verdadeira riqueza é uma questão de aceitação. Aceite que você é filho de Deus, aceite que você já é próspero, aceite que você já é rico, aceite que você já é saudável, que você já é um sucesso. Quando você aceita isso, você reconhece a sua natureza divina. E quando você reconhece a sua natureza divina, naturalmente são criadas as condições para que isso se expresse. Simples, não é? Porém, por ser simples, a gente se torna, né, um pouco complexo. Não, é fácil demais para ser verdade. Exatamente. É fácil demais para ser verdade. Por isso que é verdade, porque é fácil demais. Então, veja, é simplesmente uma questão de aceitar. Aceite isso. E aí você manifesta a verdadeira riqueza, que é, ressaltamos, proporcionar alegria e eliminar felicidade às outras pessoas. Eliminar a felicidade das outras pessoas, não às outras pessoas, né? Perdão aí pelo erro, né, na expressão. Vamos lá. A verdadeira riqueza é aquela que você elimina o sofrimento das pessoas e proporciona alegria e felicidade às pessoas. Agora ficou mais claro para todos nós, inclusive para mim mesmo, tá bom? Muito obrigado aí por esse momento aí. E desculpem pelo meu erro. Mas vamos continuar aqui. Continuando aqui, ele nos fala o seguinte. Outro ponto, né, para a gente entender. A verdadeira natureza da riqueza, está na tela de vocês aí e está na página 168 desse livro. Diz aí, ó, Deus é amor, sabedoria e vida. A verdadeira riqueza
É a sabedoria que se manifesta em amor ao próximo, lógico, né? Se é para eliminar o sofrimento e trazer alegria e felicidade, é quando você manifesta aí a sabedoria em amor ao próximo. Então, se Deus é amor, é sabedoria e vida, é só expressar Deus, ou esses atributos de Deus, naquilo que você está fazendo, naquilo que você tem como profissão, naquilo que você tem como segmento profissional, naquilo que a sua empresa ela tem como segmento, naquilo que o seu comércio tem como segmento. Mas como eu vou fazer isso? Através das suas atitudes, através das suas ações, através do seu reconhecimento, através daquilo que está à sua frente. Faça aquilo que está à sua frente para proporcionar, essa questão. Transformar aquilo que está à sua frente, que é a sua sabedoria manifestada de uma forma, em amor ao próximo. Isso é você trazer ou manifestar a verdadeira riqueza do mundo de Deus. Porque isso vai se traduzir materialmente em riquezas materiais. Então não fique buscando fora, faça aquilo que está dentro de você. Tá? Continuando, ele nos diz aqui algo que também é importante sobre essa questão de manifestação da riqueza. E ele vai nos falar sobre o que são os bens materiais. Então, esses bens materiais, o que são os bens materiais? Está na tela de vocês aí. São a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus para proporcionar conforto e bem-estar ao Filho de Deus. Como falamos, a Seitianoye não é contra essas questões de você enriquecer materialmente. Não é contra a questão de você residir bem, morar bem, ter uma vida confortável. Não é contra nada disso, de você ter recursos financeiros. Não é contra isso. Pelo contrário, como o Mestre sempre nos fala, se você realmente compreender a sua natureza de Filho de Deus, que é, Filho de Deus provido de provisão infinita, quando você realmente aceitar isso daí, quando realmente você exteriorizar essa provisão infinita, naturalmente você vai enriquecer da forma correta. Porque a Seitianoye é contra, é você enriquecer, obviamente, de forma ilícita, de forma que não é correta. Isso não é correto nem para a Seitianoye, como para nada, para ninguém aí nesse contexto. Mas vamos lá. Então, o que são esses bens materiais? Se os bens materiais são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus para nos proporcionar alegria e felicidade, nos proporcionar conforto, significa que, por trás de toda a matéria manifestada, que é o que a Seitianoye nos ensina, na menor partícula da matéria, existe aí a manifestação desses atributos, amor, sabedoria e vida. E é fácil nós entendermos isso. Em qualquer situação material que nós nos encontramos, se nós olharmos, olhem ao que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão nos vendo, nós estamos nos comunicando através de um equipamento. O equipamento aí na sua residência pode ser o seu televisor, pode ser o seu computador, pode ser o seu celular. Falei em 3 equipamentos diferentes. Isso são equipamentos materiais que foram produzidos pela ideia de alguém, que alguém captou essa ideia e criou este equipamento. Por trás desses equipamentos existem os componentes eletrônicos desses equipamentos, que são diferentes uns dos outros. Pegue aí os 3 equipamentos. E por trás desses componentes existem os programas de transmissão, que também são diferentes uns dos outros. E por trás desses programas de transmissão, existem os sistemas de própria transmissão, de vibração para chegar até nós nesse momento, da visualização. E aí, se você for olhar atrás de tudo isso daí, ainda existem as pessoas que criaram todas essas etapas desse processo até nós chegarmos aqui. E se você tiver uma amplitude mental, você vai ver que existe uma infinidade de pessoas envolvidas, ou foram envolvidas, só para nós estarmos conversando nesse exato momento. E aí não dá para nós negarmos que, por trás de tudo isso, não existe a sabedoria, o amor e a vida de Deus. Não dá para nós negarmos isso se nós tivermos essa amplitude mental de compreender ou de analisar todos esses conceitos.
Então, não fique restrito à questão material como forma. Compreenda que as questões materiais, os bens materiais, que aquilo que realmente você tem como bens materiais, existe ali a sabedoria, o amor de Deus e a vida de Deus que foram manifestadas em N processos para chegar àquele bem material para te beneficiar. Então veja, se aquele bem material é para te beneficiar, obviamente que a utilização daquele bem material, ele deve proporcionar alegria a você e às outras pessoas e eliminar o sofrimento. E não pode ele criar sofrimento, porque senão ele não cumpre o atributo divino. Por que eu estou falando isso? Pensem vocês aí. Muitas pessoas que procuram a Associação da Prosperidade, ou mesmo a Seitonoye de uma forma geral, né, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, procuram por questões financeiras, porque precisam de dinheiro, porque querem enriquecer, porque ouviram falar que pessoas entraram na Seitonoye e ficaram ricas materialmente. E aí eu vou me limitar a um ponto específico aqui sobre dinheiro. Dinheiro, já falei em alguma das atividades aí, né? Mas vamos repetir, porque é importante a gente repetir para a gente poder ter sempre o conceito correto dessas questões. Então veja, dinheiro, o que é o dinheiro? Ele é uma moeda, é uma cédula, né? Qual é a finalidade dele? Ele é algo que você troca. Ele é um objeto, um instrumento de troca. Quem tem muito dinheiro, troca muito. Tem condição de trocar muito por outras questões que é para o seu bem-estar. Quem tem pouco, tem poucas condições de troca. Então, o objetivo do dinheiro em si é apenas esse intercâmbio, né? Essa intermediação entre aquilo que eu desejo e aquilo que o outro está me oferecendo. Ele faz essa ligação, correto? Ele em si não tem vontade própria. As pessoas que o utilizam, quem o possui, é que pode dar um direcionamento correto ou incorreto. O dinheiro em si não tem culpa nenhuma sobre isso. Bem, se a Seitonoye nos ensina, como foi falado aqui, sobre bens materiais, sobre as questões materiais, que por trás da matéria existe aí a sabedoria, o amor e a vida de Deus, obviamente que nessa questão dinheiro também existe a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus, que tem a finalidade do quê? Trazer o quê? Alegria e felicidade às pessoas e eliminar o sofrimento às pessoas. Então, o dinheiro em si, estou me retendo ao dinheiro como um exemplo de bens materiais, tá? O dinheiro em si, ele tem esta finalidade, eliminar sofrimento e trazer felicidade ao próximo. Só que a utilização dele de forma incorreta, ou a compreensão sobre ele de forma incorreta, proporciona o quê? Infelicidade às pessoas e não traz felicidade. Como assim? Existem N exemplos. N exemplos e eu não quero entrar em muitas questões, mas vou entrar só num ponto. Vamos supor que você tem um recurso grande, financeiramente falando, que você acumulou. Se você ficar sempre preocupado em perder aquele recurso, em não circular aquele recurso, e não fazer aquilo frutificar, né? Não fazer aquilo criar resultados positivos para o outro, aquele recurso, aquele dinheiro, não está cumprindo a finalidade, que é o quê? Sabedoria, amor e vida de Deus, que veio para proporcionar felicidade às pessoas e eliminar os seus sofrimentos. Ele está, além de não criar, né, ou não estar cumprindo a sua finalidade, ainda está criando sofrimento para você. Por isso que muitas vezes as pessoas que têm dinheiro, né, ou que ficam presos a essa questão do dinheiro, são pessoas que adoecem, são pessoas que sofrem de problemas psicológicos, né? São pessoas em que a família está totalmente desestruturada, harmonicamente falando, porque as pessoas estão focadas muito naquela questão
específica e não compreenderam qual é a finalidade daquilo. Não significa que você não pode ter recursos, que você não deve ter reservas, que você não deve guardar dinheiro. Claro que você pode fazer tudo isso e deve fazer tudo isso, mas com alguma finalidade. Não fazer por fazer, guardar por guardar, segurar por segurar. E não tenha medo, não tenha receios de perder isso, porque senão isso vai te causar sofrimento. Tá? Então, para a gente fechar aqui essa questão sobre bens materiais. Falei sobre dinheiro, mas é óbvio que isso se estende a todas as questões materiais que são traduzidas como riquezas, como bens materiais, a mesma orientação, o mestre nos ensina sobre isso. Continuando, ele nos diz aqui o seguinte, só um minutinho aqui, na tela de vocês, ó, o bem mais precioso que nós temos, né? Qual é o bem mais precioso que nós temos? Muitos podem falar isso, aquilo, outro, né? Mas olha, nós estamos recebendo de Deus a vida. O nosso bem mais precioso é a nossa vida, gente. Mas a prosperidade não tinha que falar de sucesso no empreendimento, não tinha que falar de sucesso nos negócios, não tinha que falar isso, não tinha que falar isso. Mas é justamente isso que nós estamos falando. Se você não tem vida, você não tem empreendimento. Se você não tem vida, você não tem carreira. Se você não tem vida, você não tem dinheiro. Se você não tem vida, você não tem bens materiais. Se você não tem vida, você não tem família. Isso é prosperidade. É isso que nós precisamos compreender. É através da vida que entra em movimento que todas as coisas vão acontecendo. E quando eu não valorizo isso, é obviamente que eu não consigo valorizar e exteriorizar as outras questões. Então, o que o mestre nos fala aqui? Olha na tela de vocês novamente aí, ó. É essa vida que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é essa vida. E se você colocar essa vida em movimento para proporcionar felicidade às pessoas e eliminar o sofrimento, você exterioriza ou manifesta na forma a riqueza verdadeira que se traduz em questões de bens materiais. Então, reflita sobre isso. A verdadeira riqueza é essa vida que está emanente em você. Esta vida que está proporcionando toda a sua existência. É esta vida que é a verdadeira riqueza. E isto é prosperidade. Porque a prosperidade é o estado espiritual de bem-estar e conforto, né, sobre a questão da provisão infinita, na manifestação da verdadeira riqueza. Então é isso que nós precisamos compreender, gente. É isso que nós precisamos realmente exteriorizar com a nossa questão. Continuando aqui, ele vai nos falar sobre uma outra questão aqui, ó, sobre quatro pontos que eliminam, ou melhor, que desperdiçam a riqueza. Isso nós precisamos estar sempre em mente para ver se nós não estamos tendo isso daí dentro da nossa vida como um todo. Vida profissional, familiar, vida financeira, na própria vida empresarial ou comercial, tá? Prestem bem atenção nesses 4 pontos. E isso está aí da página 172 a 174 deste livro. E aí está na tela de vocês aí. São 4 pontos. Eu vou ler os 4 rapidamente e depois a gente vai trabalhar um por um aí. Primeiro, tristezas. Segundo, lamentações. Terceiro, egoísmo. E quarto, inveja. Esses 4 pontos são pontos que desperdiçam a riqueza. Significa o quê? São 4 pontos que desperdiçam a sua vida. Então você precisa olhar se você não está utilizando a sua riqueza, que é a sua vida, preso a esses 4 pontos. Olha o que ele nos fala aqui, a tristeza é algo que desperdiça a riqueza. Aquele que muito se entristece é como um imã que atrai, é como um imã que atrai o desperdício da riqueza. Pessoas que ficam muito tristes, que se entristecem muito fácil, né, que está sempre triste, são pessoas que têm uma vibração que não atrai as questões de felicidade, não atrai as questões de riqueza. Então, se você está
com o seu empreendimento aberto, você está triste, está, sabe, muito nebulosa a sua mente, mude essa atitude. Passe para uma fisionomia mais alegre, mais otimista, mais esperançosa. Ah, mas é difícil. Justamente porque é difícil que é possível de ser feito. Se fosse fácil, nós não estaríamos falando aqui com vocês, ou mesmo comigo. É justamente porque é difícil que você está assistindo, que você está escutando, porque você pode realizar. Mude a sua atitude mental. Elimine as tristezas da sua vida. Ah, mas você não sabe o que passei. Eu sei. Realmente eu não sei, né? Eu sei que realmente eu não sei. Mas todos nós temos o fardo que nós conseguimos carregar. Não existe nenhum fardo que é superior à minha possibilidade de levar ele. E ainda mais, o mestre nos fala, né? Se você tem um fardo que você acha que é superior à sua força de existência, entregue seu fardo na mão de Deus e siga seu caminho. Porque se você não consegue, Ele consegue. Ele desenrola todas essas questões. Então veja, elimine esse sofrimento, elimine essa tristeza da sua vida. Lógico que existem momentos que nós ficamos tristes, existem acontecimentos que nos causam tristeza. E às vezes isso demora um tempo para a gente poder se reequilibrar mesmo. Isso daí é normal, é natural. O que ele está falando aqui é sobre a pessoa ficar continuamente triste. Passou por aquele momento e fica levando aquela tristeza pela vida inteira, pela eternidade. Essa pessoa não vai atrair a riqueza. Está desperdiçando a vida porque ela não entra com a vida em movimento e não manifesta a riqueza. Outro ponto que ele nos fala aqui, ó. Lamentações. Existem pessoas que ficam se lamentando por tudo. Reclamam de tudo, criticam tudo, nada está bom, tudo está errado, papapá, papapá, papapá. Né? Ah, ela é a pior pessoa, ninguém dá atenção para ela, ah, ninguém escuta o que eu falo, ah, ninguém me aceita, lamenta de tudo. Essas pessoas são pessoas que não atraem riqueza e que não manifestam a riqueza verdadeira. Por quê? Porque desperdiça a vida com questões que não são importantes. Então veja, olha o que ele nos fala aqui. Ó. Nossos sentimentos e pensamentos são exaltados ou tranquilizados pela nossa palavra, pela nossa forma de verbalizar, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de expressar. Então, esse sentimento de lamúria, esse sentimento de vitimismo, esse sentimento de isso e daquilo, não faz com que a sua vida exteriorize, com que a sua vida entre em movimento e realmente manifeste a riqueza. Então, se realmente você está aqui para proporcionar, né, a alegria ao próximo e eliminar a tristeza do próximo, não fique reclamando, porque isso não vai trazer alegria ao outro. Não fique se lamentando, porque isso não vai trazer felicidade ao próximo. Não fique criticando, porque isso não vai trazer felicidade ao próximo. Olhe para dentro de si, veja que você realmente é, quem você realmente é. Você é um filho de Deus perfeito, uma filha de Deus perfeita. Você tem tudo à sua disposição. Basta você reconhecer e aceitar isso. Quando você aceita, as coisas se manifestam. Outro ponto que ele nos fala, egoísmo. Existe a norma fundamental dos praticantes da Seichonoye. E a sexta norma dos praticantes da Seichonoye diz, anular totalmente o ego. O que seria o egoísmo? Egoísmo é você querer só para você. Egoísmo é você olhar só para si. Esquecer que você vive em um ambiente social, esquecer que existem outras pessoas ao seu redor, esquecer que outras pessoas têm missões diferentes da sua. Esquecer que, neste mundo em que nós vivemos, o mundo criado por Deus é um mundo de cooperação. Eu coopero com vocês para que vocês possam prosperar, assim como vocês cooperam comigo para que eu possa prosperar. É um mundo de amor mútuo.
não é um mundo individualista. O egoísmo é você ser individualista. Então, pensem bastante sobre essa questão. Egoísmo desperdiça a vida. Pessoas egoístas desperdiçam a vida. Desperdiçam a vida, estão desperdiçando a maior riqueza existente na face da Terra, no universo como um todo. Tá? E é óbvio que pessoas nesse nível não vão atrair riqueza. Pode até manifestar alguma questão material, mas como não tem alicerce, perde-se rapidamente. E a quarta aqui é a inveja. Eu não invejo ninguém. Será mesmo? Será que você não inveja ninguém? Será que você não olha o sucesso do outro meio de atravessado? Será que você não olha a empresa que está no mesmo segmento com você, que está prosperando, meio torto? Será que você não olha o seu colega de trabalho que tem a mesma função sua, que desenvolve, que é alegre, que é contente, que é feliz, meio de rabo de olho, assim? Puxa, mas esse cara, não sei que esse cara é tão contente, tão alegre, não está vendo que ele tem tanto trabalho? Será? Será que você não olha o jardim do vizinho e diz que o jardim do vizinho é sempre mais verde do que o seu? Pense sobre isso. Se realmente você compreender que o sucesso do próximo é o seu sucesso, que o enriquecimento do próximo é o seu enriquecimento, você elimina essa condição de inveja. Então, óbvio que existem momentos da nossa vida que nós caímos nessa armadilha, né? E não existe problema nisso. O problema é você ficar nessa armadilha. Se caiu, saia da armadilha e volte, mude a conotação. Quando você observar que você está caindo nessa armadilha, inverta a sua questão da atitude mental. Em vez de você sentir inveja, abençoa. Abençoe o próximo, abençoe os seus concorrentes, abençoe os seus clientes, abençoe os seus fornecedores, abençoe os seus superiores, abençoe os seus subordinados, seus colegas de trabalho, a sua família, abençoe os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, né? Abençoe as pessoas. Quando você, mesmo a grama do vizinho, que você acha que é mais verde, abençoe aquela grama. Porque quando você abençoar a grama do vizinho mais verde, a sua também vai ficar verde. E aí vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então abençoe. Em vez de você sentir inveja, abençoe. Porque tudo que está manifestado do outro é para você usufruir como benefício, tá? De manifestação da provisão infinita numa forma, mesmo que não seja para você ou no seu ponto especificamente na sua vida. Mas se manifestou no outro, significa que você pode usufruir daquilo mentalmente sem precisar ter aquilo. Enfim, essas quatro atitudes mentais, elas realmente desperdiçam a riqueza, realmente elas desperdiçam a vida e não faz com que as pessoas progridam de forma infinita, de forma a realmente manifestar a verdadeira riqueza. Mais à frente ele nos fala sobre isso aqui, em outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre a questão do poder, né? Nós já falamos sobre isso, mas eu vou ressaltar sobre essa questão, que é o poder do pensamento e o poder da palavra, né? Ele diz aqui, todas as coisas, isso está na página 188 deste livro, né? A Verdade, volume 9, né? O capítulo 7, página 188. Ele diz aqui da seguinte forma sobre essa questão do poder do pensamento e do poder da palavra, algo que eu achei bastante interessante, que normalmente a gente não fala muito sobre este aspecto, ou não compreende muito sobre esse aspecto. Ele diz assim, todas as coisas do mundo fenomênico são manifestação do pensamento. Isso nós já sabemos. E este, por sua vez, é formado quando a mente entra em atividade. Isso também a gente já sabemos. Diz aqui, o que por sua vez exerce influência sobre nossos pensamentos, tornando-os mais nítidos ou transformando-o em negativo, de negativo para positivo, é o poder da palavra.
Essa é uma outra forma de nós entendermos essa questão do poder da palavra. Então, o que torna os nossos pensamentos, porque nós pensamos continuamente, a nossa mente está em atividade mental que produz pensamentos, nós sintonizamos, captamos, etc. e tal. O que torna ou o que transforma esses pensamentos em positivo ou negativo é o poder da palavra. E o que é o poder da palavra? A vibração da vida que entra em movimento e tudo constrói. Então, de que forma eu olho esse poder da palavra? Né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso, aquilo que eu penso. Eu preciso estar alinhado com essas três questões para transformar esses pensamentos em negativos, né, que são negativos ou que estão negativos, em pensamentos positivos. Então, vamos pensar, se eu estou de forma pessimista continuamente, se eu ficar lendo, né, estudando, assistindo, visualizando, escutando, né, informações, notícias pessimistas, negativas, obviamente que meus pensamentos eles vão estar sempre nesse sentido. Esse é o poder da palavra. Agora, se eu estou com os pensamentos pessimistas e eu inverter a forma de absorver o poder da palavra, vendo notícias, matérias otimistas, esperançosas, lendo sobre assuntos da verdade, sobre assuntos de sucesso, de empreendimento, de questões esperançosas para a vida, escutando, né, sons aceitáveis ao ouvido de forma positiva, obviamente que eu vou mudar a minha forma de pensar. E aí este poder da palavra que eu escolhi é que vai transformar os meus pensamentos, que eram pessimistas em otimistas, ou seja, negativos em positivos, ok? Então, este poder da palavra eu preciso também saber utilizar. Mais à frente ele diz aqui sobre essa questão para a gente já ir encaminhando para a nossa parte final, e aí eu gostaria de colocar isso para vocês. A dádiva de Deus, e está na página 189. A riqueza não é o que aparece na forma, e sim uma atmosfera de riqueza que acompanha todos os seres desde o seu nascimento neste mundo. Uma atmosfera de riqueza, a vida propriamente dita, que nos acompanha desde o nosso nascimento neste mundo. Então nós precisamos entender que esta verdadeira riqueza é algo que já nos acompanha desde sempre. Nós não precisamos ficar em busca dela. Basta nós reconhecermos e aceitar para que nós possamos exteriorizar. E aí ele completa aqui, ó, que é uma questão muito importante aqui. A verdadeira riqueza, ela é uma realidade espiritual, não material. A verdadeira riqueza é uma realidade espiritual, não material. Mas pode se manifestar de forma material através desse reconhecimento de tudo isso que a gente está falando e falando aqui. Tá? Continuando, ele nos diz aqui, ó, todavia, às vezes, fracassamos na concretização dessa riqueza, dessa atmosfera espiritual. Óbvio, né? Certas pessoas julgam-se pobres e elas mesmas acabam maculando a sua atmosfera de riqueza. Devemos inicialmente praticar a meditação Shinsokan e aperfeiçoar esta atmosfera de riqueza. Então, quando você se julgar carente em alguma situação da sua vida, né, preste bastante atenção. Quando você perceber que você está caminhando para nesse sentido, pare por um momento, pratique a meditação Shinsokan, contemple a sua natureza divina, contemple o mundo perfeito de Deus. Não deixe que isto continue seguindo nessa direção. Mude a rota, né? Vá para essa questão da sua própria riqueza espiritual, né? Se abasteça dessa atmosfera espiritual, que é a sua vida que te acompanha desde a sua existência. Tá? Para a gente fechar aqui, ele vai falar sobre a chave, né? A chave que abre todas as portas da prosperidade.
Então você que quer prosperar, enriquecer, que quer manifestar a fonte da provisão infinita, está aí a chave na tela de vocês. É o amor. Amor é o sentimento de unidade, onde eu e o outro, eu e todas as outras existências de Deus, somos uma única vida. Somos, né? Uma única vida. Quando eu compreendo, atuo e manifesto esse sentimento de unidade, através dos meus empreendimentos, através da minha profissão, da minha carreira, através das minhas atitudes e pensamentos, eu abro todas as portas da provisão infinita que se exteriorizam de acordo com a minha necessidade e com aquilo que eu desejo, conforme o meu recipiente mental. Então, para fechar, ele diz aqui, olha, desenhe na sua mente somente a imagem verdadeira de provisão infinita, esperança luminosa e prosperidade. Desenhe na sua mente somente essa imagem daquilo que realmente você deseja, aquilo que realmente você quer para a sua vida. Não desenhe algo que você não almeja. Acredite que aquilo que você realmente quer já lhe foi dado, que é o que o Mestre nos fala. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que nós queremos, Deus já nos concedeu em abundância. Acredite nisso. Tenha esperança disso. Tenha realmente a certeza de que isso vai manifestar. Mas é claro, você precisa entrar em ação para fazer aquilo que está à sua frente neste momento. Da melhor forma, para expressar essa verdadeira riqueza que é a sua vida, que vai entrar em movimento para eliminar o sofrimento das pessoas e proporcionar alegria às pessoas. Com isso, você realmente vai manifestar tudo aquilo que você deseja. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, por esta oportunidade de podermos juntos estarmos estudando esse tema tão grandioso, esse tema tão interessante sobre a manifestação da verdadeira riqueza. E quero aproveitar, nesses últimos momentos, ainda é possível você se inscrever no New Ciclo de Estudos da Prosperidade, que é uma atividade da Associação da Prosperidade, que é um método ou uma metodologia, né, que criou-se, ou que a Prosperidade, a Associação da Prosperidade, criou sobre a aplicação, o estudo e a aplicação deste ensinamento da Seichonoye, passo a passo na sua vida, para que você realmente tenha sucesso. Se você busca na sua vida, e acredito que você busca isso, uma transformação radical em todos os aspectos da sua vida, não perca essa oportunidade. Não deixe passar mais este momento. Vá atrás da informação, se inscreva no New Ciclo, acesse o site da Seichonoye, procure a página para empresários, que você vai ver lá informações sobre o New Ciclo de Estudos da Prosperidade. Ou procure na sua localidade aí informações com os líderes locais sobre a Associação da Prosperidade e o New Ciclo de Estudos da Prosperidade, que este ano está num formato totalmente diferente, numa remodelação totalmente diferente, que nós estamos aí fazendo para poder atender a todos os participantes. Não percam essa oportunidade. Qualquer coisa, mande um e-mail para nós, se tiver dúvidas sobre isso, sobre o New Ciclo, prosperidade@sni.org.br. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade, desejo a todos muito sucesso, que Deus abençoe a vocês e aos seus familiares e até uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado. Na Seichonoye, temos um cuidado especial para com as almas daqueles que amamos e que já estão no plano espiritual da existência. Vibrações de amor, que chamamos de orações, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. Quer entender um pouco mais sobre este sublime e tão importante assunto? Quer conhecer o Santuário Roso do Brasil e seu papel espiritual? Para adquirir esta obra é fácil.
acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.